Dando sequência à nossa exposição, voltando a Filemão, convido os irmãos para que abram lá Filemão, do verso 15 ao verso 17. Nós demos aí uma pausa de 2 domingos, se eu não me engano, né? Em razão das festividades de fim de ano. Então, hoje a gente vai falar a respeito de Filemão novamente. Filemão, verso 15 ao verso 17. Diz assim, Filemão, 15 ao 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Oremos a Deus. Deus, em nome de Jesus, fala ao teu povo, fala ao meu coração, ajude-me a pregar com fidelidade a tua palavra. Que teu Espírito Santo possa reinar nesse momento de exposição bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Como eu disse, hoje a gente está retomando aí a exposição de Paulo a Filemão, e como nós estamos no início do ano, no primeiro culto, né, de 2020, quero também, no início desse sermão, trazer algumas aplicações relacionadas aos planos que nós fazemos para esse ano que se inicia. Todo mundo faz plano, algumas pessoas fazem resoluções, algumas coisas que planejam, né? As mais comuns, emagrecer, comprar um carro novo, enfim, nós fazemos muitos planos. Às vezes, planos até de 3 anos atrás que a gente tenta ainda cumprir no ano que segue, mas é comum a gente fazer plano. E eu quero fazer essa aplicação porque nessa passagem de tempo, né, a gente entende também que os nossos irmãos do passado também passavam por isso, né, de uma forma diferente, né, claro, com pouca tecnologia, mas eles viviam também e faziam esse tipo de plano. E veja, irmãos, dentro do nosso contexto, não é? Imagina o início do ano para Onésimo, imagina o início de ano para Filemão, imagina para Paulo, né, antes do ocorrido que a gente já conhece aqui. Todos iniciaram o ano ali, cada um com seu planejamento em vista. Paulo, a gente já sabe que estava acostumado aos açoites, aos sofrimentos, então o planejamento de Paulo sempre já tinha alguma coisa relacionada, não é que ele buscasse, né, mas ok, tem que já esperar um apedrejamento aqui, um açoite ali, sofrer naufrágio ali, mas o certo é que ele planejava a vida dele também. E normalmente era uma viagem missionária, era visitar uma igreja, mandar uma carta para um irmão, e Paulo fazia isso também. E nessa história, irmãos, de Filemão, a providência divina o levou, como nós sabemos aqui, à sua primeira prisão em Roma. Certamente que Paulo não iniciou o ano planejando, tal data eu vou estar preso em Roma. Não, mas ele chegou lá e ficou preso em Roma. E imagina agora Onésimo, um ímpio, um escravo, que talvez já até tivesse no início do ano planejando uma fuga, não é? Ninguém, ao cometer um pecado tão grave assim, no caso de Onésimo, faz de uma hora para outra. Talvez, né? Ele estivesse planejando já, iniciou um ano, estou planejando uma fuga, de forma meticulosa. E na nossa narrativa, nós vimos que ele até consegue fugir. Consegue ser bem-sucedido, mas acreditamos que ele não planejou se encontrar com Paulo ali em Roma, mas curtir a vida ali. Mas lá estava Onésimo, em fuga de Filemão, mas preso, como nós vimos aqui, pela maravilhosa graça de Deus. E por fim, imagina agora os planos de Filemão. Um pastor da igreja de Colosso, que talvez até orasse pela conversão de Onésimo, seu escravo, não é? E aconteceu a conversão, irmãos, de Onésimo? Sim, aconteceu. Mas nós também acreditamos que Filemão não planejou que fosse dessa forma. Não imaginou que essa conversão traria perdas para ele e em alguns aspectos, como nós veremos hoje. Mas note o seguinte, irmãos. São 3 homens, cada um com seu plano, mas por trás disso, nós vemos aqui
que Deus está dirigindo a história desses 3 homens. Paulo foi levado por Deus para a prisão, Onésimo foi levado por Deus para onde Paulo estava, ali, e ali ele foi convertido, e depois ele pôde até auxiliar o apóstolo Paulo, né? E Filemão, que foi levado por Deus a receber agora Onésimo como um irmão em Cristo, um cristão. Mas no meio do caminho dos 3 homens, irmãos, houve dores de todo tipo, alguns mais, outros menos, mas nós que estamos vendo essa história por fora, nós estamos aqui no século 21, já estamos olhando para a Bíblia, já conhecemos a história. Imagina aqueles irmãos que estão vivendo a história. A gente consegue ter um panorama geral, como nós conversamos de manhã aqui, mas aqueles irmãos estão vivendo. Iniciaram o ano com alguns planos e as coisas sempre foram sendo encaminhadas pela providência de Deus. O que nós podemos aprender com isso, irmãos, aqui nesse início? Nós temos o nosso ano de 2020, que se inicia, até aqui Deus tem nos dado, e nós no início planejamos. Fazemos bem em planejar, na verdade. Uma pessoa que não planeja, ela não tem nenhuma perspectiva, não tem nenhuma esperança. Mas em algum momento da nossa caminhada, a gente vai se encontrar com os onésimos que fogem, com aquilo que a gente tem de plano, mas de repente os onésimos da nossa vida fogem. Com os filemões que oram por uma conversão de alguém, e Deus até atende depois, mas não sem antes controlar a história, como se as coisas ficassem bem difíceis de acontecer, como parecia para Filemão. Deus poderia fazer sim, a gente pensa. A gente sempre planeja uma coisa muito mais fácil. Onésimo entra no culto, como esse, Filemão está pregando, aí na igreja de Colosso, com a pregação de Filemão, Onésimo crê, levanta, vem até a frente, se ajoelha em lágrimas, diz que quer crer em Cristo Jesus, é abraçado por uma família e faz parte da igreja. E, provavelmente Onésimo desejava isso. Deus converte Onésimo, mas faz uma história mirabolante, se a gente for parar para pensar. A gente sempre ia simplificar. Poxa, poderia ser dessa forma, poderia ser mais simples, mais fácil, mas Deus, em sua infinita criatividade, irmãos, em sabedoria, cria uma volta tão grande que no meio do caminho, às vezes, ficamos até tontos. A gente não entende muitas coisas. E a gente até pergunta, por que complicar as coisas? Mas ele sabe de toda a história, do início ao fim, nós sabemos. E essa é a diferença, irmãos, nós não. Nós olhamos o agora. E lidamos com as situações presentes, falamos sobre isso de manhã, quando nós falamos sobre a história de Jó. Sempre bom lembrar, nós estamos lendo, abrimos o livro de Jó, conseguimos ler o capítulo 1 até o final. Às vezes quem não conhece o livro de Jó, vai ler o capítulo 1 e vai logo tentar pular e vai para o final para saber a história. E aí tem o panorama geral. Agora vive a vida de Jó. Esteja na pele de Jó no presente momento e você vai ver que o mundo parece estar de cabeça para baixo. Agora imagina se você pudesse olhar a sua vida de um panorama de cima, se você pudesse ver todas as coisas e entender que às vezes uma determinada coisa que parece que sai do lugar se encaixa lá na frente. Uma coisa é viver, outra coisa é a gente ver por fora. E eu acho que esse é o nosso desafio para esse ano, irmãos. Olhar para as situações presentes com as lentes da certeza de que Ele está sabendo de tudo. Nós não, mas Ele sabe de todas as coisas. E nunca duvidar, irmãos, que Ele nos ama, que Ele é bom, que Ele está no trono cuidando de cada detalhe. E se a gente for pensar, de semana passada para cá, do ano de 2019 para 2020, embora nós tenhamos um novo ano, muitos de nós ainda estamos passando por situações dolorosas do ano passado. Às vezes 2018, 2017, 2016. A grande questão de uma aprovação, irmãos, é que nunca sabemos em que estágio nós estamos. Alguns podem estar sofrendo agora o início ainda. Talvez você esteja no meio. E talvez você esteja bem no finalzinho. A gente sabe? Não. Nós não sabemos. É isso que é a graça de nós confiarmos em Deus. Porque se soubéssemos que estamos no início, a gente ficaria muito desesperado. Soubéssemos que estamos ali no meio, no pior momento, pior ainda. E se soubéssemos que estamos no fim, a gente ia relaxar.
Então, como nós não sabemos em que estágio do sofrimento, da provação nós estamos, a gente tem que confiar em qualquer circunstância, situação, não é? Mas a gente tem que pensar nisso, irmãos. Você pode estar hoje no início, você pode estar no meio, ou você pode estar no fim, independente de onde você está. O seu desafio é confiar em Deus e saber que Ele é bom, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Ele deseja, irmãos, em todas as coisas, é exercitar a sua paciência. Se tem uma coisa que nós precisamos como cristãos exercitar, é a paciência. É aquilo que as pessoas falam, né? Quando acontece alguma coisa, você respira, pensa um pouco. A Escritura fala que aquele que age de forma precipitada facilmente vai errar, e tenha paciência, guarda no Senhor. Um dos melhores conselhos que já ouvi na vida de um pastor muito querido é: se você não sabe ainda, se não está claro, se você não sabe o que tem que fazer, não faça nada, fica onde está. Muitas vezes, quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente vê que a impaciência trouxe grandes tragédias. A gente vê na história de Abraão. Deus prometeu a ele, o que ele quis fazer? Quis adiantar, né? E ficou com Agar, e a gente sabe a história trágica, e a gente sabe que a impaciência traz sempre grandes tragédias na nossa vida. Então, o exercício desse ano, irmãos, é a paciência, a gente confiar, descansar no nosso Deus. E com essa introdução, eu queria que a gente olhasse de forma mais detalhada agora o verso 15, e a partir do verso 15 ver como que a providência de Deus guia toda a história. Diz assim o verso 15: Pois eu acredito, Filemão, que Onésimo veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Já sabemos que Paulo já pediu que Filemão perdoasse Onésimo, e vimos também que Paulo colocou algumas razões para o perdão. No último sermão, por exemplo, mostrei que Paulo disse que ele e Onésimo eram como se fosse uma só pessoa, que o coração de Paulo ia com Onésimo, junto com Onésimo, até chegar a Filemão. Então, o perdão, irmãos, a Onésimo era uma demonstração da benevolência a Paulo. E, além disso, Paulo usa o argumento do amor, não é? Quando ele diz que a razão do perdão é o amor e não por obrigação. E nesse verso de hoje, o 15, Paulo traz à tona outra razão, que talvez seja a mais importante que a gente possa ver aqui no livro de Filemão. Providência, irmãos. A providência de Deus. É como se Paulo dissesse assim em outras palavras: Filemão, Deus sempre esteve por trás disso, por trás da fuga de Onésimo também. Então considere o agir de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui em outras palavras. As coisas podem ter saído do seu controle. Sabe aquele planejamento? Aquela ideia de uma conversão muito linda na igreja ali, um Onésimo que é o seu escravo, vem à frente, se converte. Sabe isso? A conversão até acontece, mas não do seu plano belo, maravilhoso, estrondoso, não. Deus converte uma pessoa, mas Ele faz aquela pessoa dar a volta ao mundo muitas vezes. Então, as coisas podem ter saído do seu controle, mas não de Deus. E veja como Paulo fala isso com clareza. Irmãos, vou ler o verso 15 e tenha em mente agora essa providência. Olha só. Pois acredito que ele veio a ser afastado. Ele não fugiu. Olha como é que Paulo muda. Ele coloca com clareza a ideia aqui. Ele veio a ser afastado. Onésimo aqui é um ser passivo agora. Ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Irmãos, é claro que Onésimo foi culpado de todos os seus males. Ele pecou, isso é inegável. Mas Paulo coloca Deus como ser primário guiando Onésimo. Não fazendo ele pecar, claro, porque Deus não se suja, né? Ele não se mete com o pecado dos homens, mas apenas movendo Onésimo a fazer aquilo que ele já estava planejando. Já estava um coração mau de Onésimo fazer a maldade. Mas Deus já intentava, irmãos, usar isso para o bem. Tal é a bondade de Deus. É exatamente aquilo que nós vemos no caso de José, quando foi preso, foi vendido pelos irmãos, foi preso, teve toda aquela trajetória trágica na vida dele, né? E o texto de Gênesis 50, 20 vai dizer, quando José se encontra com os irmãos, lá no finalzinho: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Sabe toda essa maldade que vocês fizeram, me venderam, depois eu fui preso, passei por toda essa tragédia aqui? Tudo isso foi uma maldade, mas
Por trás disso, Deus transformou tudo em bem. Deus também estava por trás da venda, estava por trás da traição, estava por trás de tudo, porque ele sabia que lá na frente o povo de Israel ia passar fome e ele me trouxe até aqui por meio das tragédias para que hoje vocês, meus irmãos, pudessem ser alimentados. Então, vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Deus não transformou em bem, esse não é o ponto. Deus intentou no mal o bem, para fazer como hoje se vê no dia de hoje, para conservar minha gente, para conservar, melhor dizendo, muita gente com vida. Ou seja, em todo esse mal, em todo esse pecado humano, Deus estava guiando e controlando sempre para o bem. É por isso que Paulo coloca a situação como Deus sendo o autor do afastamento. Ele foi afastado. Deus afastou Onésimo de você temporariamente. Foi Deus. Olha o argumento que Paulo usa para Filemão. Foi Deus. Mas por um tempo, Filemão. Sabe aquela dor que você sentiu, Filemão, porque Onésimo fugiu? Sabe aquele prejuízo porque um escravo não estava mais cumprindo com as suas obrigações? E certamente Filemão teve prejuízos, talvez financeiros. Então, Deus estava por trás dele. Mas era por um tempo. E Paulo encerra dizendo, a fim de que o recebas para sempre. Para sempre. Você teve um prejuízo pequeno, mas agora você vai ter um ganho eterno, porque você não vai receber agora um escravo, você vai receber um irmão para sempre. E, irmãos, veja o que nós podemos aprender aqui. Perdoar é colocar valores e princípios eternos acima do que é passageiro. Esse é o ponto central aqui dessa parte. Perdoar é colocar valores e princípios eternos acima do que é passageiro. É saber que alguns prejuízos que possamos sofrer por um tempo podem servir de exemplos espirituais valiosos para muita gente. Olha que interessante, irmãos. Imagina você chegando no céu. Você tem algo na cabeça para perguntar a Deus. Todos nós temos. Talvez alguns vão perguntar, finalmente eu vou saber que espinho era aquele na carne de Paulo. Cada um tem uma curiosidade. Mas você quer perguntar a respeito do seu sofrimento, das suas dores, e você quer perguntar a Deus. Você chega lá, você tem até algumas suspeitas. Eu imagino que meu sofrimento tenha causado isso, né? Aí você indaga a Deus. Deus, aquilo foi por causa disso e para aquilo, não foi, Deus? Aí, pensando, né, talvez Deus possa responder. Você ainda nem começou a ter ideia das coisas que eu fiz com o que você passou. Aquilo abençoou pessoas de muitas outras nações. Abençoou pessoas de séculos futuros. Sabe aquilo que doeu em você? Sua paciência serviu de exemplo para uma pessoa que ouviu sua história quando estava pensando em cometer suicídio. Sabe aquela perda muito grande? Nossa, foi um motivo de regozijo para a 4ª geração de sua família que viu em ti um exemplo de abnegação e confiança em Deus na perda. Você não tem ideia como que o que você passa hoje no panorama da história inteira cooperou para que no reino de Deus, o povo de Deus fosse abençoado. Hoje nós passamos por situações que nós sentimos hoje, mas não se esqueça, nós estamos vendo a nossa história daqui. Agora imagina ver do céu, imagina chegar lá e ver nosso Deus falando, aquilo também fez isso, aquilo fez isso, aquilo. Você vai ficar, nossa, nunca pensei que eu pudesse servir para tanta coisa, né? Talvez a gente pense assim. E Deus vai contando como que cada etapa da nossa vida foi planejada por Deus de uma tal forma que o povo de Deus foi sendo abençoado e fortalecido um pelo outro. E temos uma história, irmãos. Queria que os irmãos prestassem atenção nessa história. Eu já contei aqui uma vez, mas creio que esse momento é propício para que a gente possa entender com mais clareza isso que eu acabei de contar aqui. Como que, às vezes, as nossas dores, aquilo que nós passamos, pode servir para gerações futuras. Não é? Existia um homem no século XIX chamado Horatio Gates Spafford. E a década de 1870 proporcionou 2 grandes traumas na vida de Spafford. O primeiro foi o grande incêndio em Chicago, em outubro de 1871, que arruinou financeiramente
Ele era um grande homem de negócios, irmãos. Mais tarde, em razão de uma tragédia maior, ele escreveria o seguinte hino, muito conhecido e que nós cantamos aqui hoje, e que nós vamos cantar agora. Irmãos, a história dele continua e diz que esse senhor tinha 4 filhas e um filho, mas em um determinado dia, seu filho vem a falecer e a história desse homem vai ficando cada vez mais difícil, a tragédia maior viria depois, mas isso não impediu de escrever esse belo hino que a gente está cantando aqui, o homem que fala, sou feliz. Para aliviar o luto da família, eles decidem fazer uma viagem. Na véspera dessa viagem, por alguma razão, ele não pôde acompanhar a sua família, mas pôs no navio sua esposa, suas 4 filhas, já que ele já tinha perdido um filho. E promete que na semana seguinte ele iria para encontrá-las. Mas, durante a viagem, o navio passa por um grande naufrágio, muitos morrem, incluindo as suas 4 filhas agora, e chega até ele um bilhete da sua esposa. No bilhete estava escrito, salva, porém, sozinha. E aquela, irmãos, foi agora a maior dor da sua vida. A vida é o anseio do meu Salvador, que breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com reunidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora veja isso, num tempo oportuno, ele pega o navio para ir ao encontro da sua esposa e durante a viagem ele pede ao comandante do navio para indicar o local exato do naufrágio, onde suas filhas morreram. Enquanto ele passava pelo local do naufrágio, ele decide escrever um hino, irmãos, o único hino da sua vida. Esse que nós estamos cantando hoje. Um homem insignificante dentro da história da igreja naquela época,
passa por isso. No local da morte das filhas, ele pega um papel, ele escreve isso. Sou feliz. E escreveu esse hino, irmãos, que estamos cantando hoje. E que a gente vai cantar daqui a pouco a última estrofe. Mas veja, irmãos, esse hino não é uma declaração de que tudo vai bem com a sua alma, mas uma declaração de alguém que diz que é feliz com Jesus, de alguém que entende que tudo está bom, perfeito e belo no controle soberano de Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. Já repararam que as melhores obras, que aquelas obras que ficam para a história, que os melhores hinos, que os melhores poemas são feitos e construídos na maior dor do ser humano? Olha o que Deus extrai do homem naquilo que é a maior dor dele. E o homem passa por isso, o homem sente isso na pele, no local onde ele vê ali, falando de forma metafórica, o sangue das filhas. Ele fala, eu sou feliz em Cristo. Eu não estou feliz porque eu perdi minhas filhas, mas eu sei que Deus está no controle. Ele é bom, eu tenho que lembrar isso para mim todo dia. Ele é bom, continua no controle. Então, eu sou feliz em Cristo. E é isso, irmãos, que nós devemos declarar como cristãos. Você passa por sua dor, eu sei que você passa, nós passamos, mas nosso desafio é como esse homem aqui, olhar para ela e falar, tá difícil, mas em Deus eu sou feliz, em Cristo eu sou feliz. Portanto, irmãos, quero te convidar a cantar com toda a sua força que nós somos felizes em Jesus, essa última estrofe e o coro, em nome de Jesus, irmãos. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Certamente que aquele homem nunca imaginou que esse hino fosse transpor décadas, séculos. Quantos não foram abençoados com a mensagem dessa canção? Uma canção que surgiu no momento da dor, que pôde e ainda pode ajudar muita gente hoje, como tem abençoado. Portanto, irmãos, a minha e a sua vida pode ser uma árvore a frutificar, talvez não agora, quem sabe daqui a muito e muito tempo, como foi para esse homem, né, e como está sendo para nós hoje. Um único hino chegou aqui hoje, na igreja de Goiânia. Olha quanto tempo chegou aqui. Você acha que ele sabia? Não. Será que a sua vida não pode chegar daqui a 2 séculos? Pensa nisso quando você estiver sentindo a noite escura da alma, como os teólogos falam. Obrigado, pessoal. Fechando esse verso, Paulo diz que Filemão teria Onésimo para sempre, irmãos, na eternidade como um irmão. E sabe, irmãos, é belo você pensar que vale a pena sofrer algum prejuízo, mas para ver ao lado no céu alguma pessoa. Não tem sentimento mais belo do que você trazer para si o dano, se isso for necessário para que você diga, eu quero te ver no céu, desejo te ver lá. E Filemão perde temporariamente Onésimo, mas agora ele ganha para sempre. Isso aqui Paulo fala que é belo nessa história aqui. Quando alguém te faz algum mal, irmãos, você pode se pôr de joelhos em favor,
dessa pessoa só para encontrar essa pessoa no céu, onde não haverá mais pecado. Pensa o seguinte, esse mal que a pessoa talvez faça a você, ela faz em razão do pecado, mas pensa que lá não vai ter pecado, como vai ser glorioso você sofrer aqui, mas para encontrar essa pessoa no céu depois. Esse é o princípio bonito que Paulo passa aqui a Filemão. Perder por um tempo, sofrer prejuízo por aquilo que é eterno e sonhar com a glória da comunhão no céu. Irmãos, isso não tem preço. Sempre vale a pena. Verso 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aqui Paulo fala da mudança de status, irmãos. Antes a relação entre eles era uma relação social de senhor e escravo, mas Paulo disse que esse prejuízo serviu também para outra coisa. A mudança de status agora para um status espiritual. Agora é irmão para irmão, não é mais apenas senhor e escravo, agora é irmão e irmão. Mudança de status agora. Se você for reparar no verso aí, Paulo torna a repetir como que Onésimo era também uma pessoa importante para ele. Ele chega a dizer que Onésimo era um irmão caríssimo, né, e que seria muito valioso também para Filemão. Mas veja, irmãos, o ponto central aqui é essa mudança de status e como que o evangelho muda uma relação. Uma relação foi rompida pelo pecado, não se esqueça disso. Onésimo e Filemão se separaram por causa do pecado, da fuga de Onésimo. E o que uniu eles novamente? O poder do evangelho uniu eles. O perdão uniu eles novamente. Irmãos, olha que precioso é isso. Só o evangelho pode unir laços quebrados. Estavam quebrados. O evangelho une novamente. Só o evangelho pode restaurar relações. Só o evangelho pode destruir o poder separador do pecado e unir. E desde o início, se a gente for olhar, irmãos, após a queda, as relações foram rompidas de todo tipo, em todo nível. Com Deus, com o cônjuge, Adão e Eva, um colocando a culpa no outro ali e colocando a culpa em Deus. A relação com a natureza também não é nada boa. Relação entre governo e cidadão civil, patrão, empregado, pais e filhos, é sempre uma relação truncada. Enfim, o pecado estragou tudo o pecado. Não deixou nenhuma relação limpa, por assim dizer. E a gente sabe, irmãos, o pecado é fatal. Ele cega, ele endurece, ele insensibiliza, torna surdo, imobiliza, ele mata. E um único flerte com ele pode ser fatal. Mas embora ele seja fatal, a graça de Deus pode mudar qualquer quadro, restaurar qualquer relação, como essa de Onésimo e Filemão, fazer ossos sequíssimos voltarem a viver. Veja, irmãos, com relação a esse texto, o profeta não diz que os ossos estavam secos. Não sei se os irmãos repararam. Ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Osso seco pressupõe que a morte é recente. Ossos sequíssimos, Deus está dizendo, olha, essa morte já tem muito tempo. Aos olhos humanos, isso aqui já era. Os ossos são sequíssimos. Isso indica que a morte já tem bastante tempo, que a perda já foi há muito tempo, que pelo tempo passado parece que nada mais vai mudar. Mas Deus faz, irmãos, ossos sequíssimos voltar a viver. E Ele pode fazer isso na sua vida, independente do quadro, do tempo que isso tem passado, Ele pode, a gente tem que acreditar nisso. Mas não se esqueça do processo que a gente tem visto aqui. Houve, para Filemão, prejuízo e houve perdão. Quando o homem sofre afronta e mesmo assim perdoa, como Filemão, Deus está sempre pronto a trabalhar pelo melhor na vida desse homem e dessa mulher piedosa. E às vezes, irmãos, o melhor de Deus para você nem sempre é o que você pede, pois Ele sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. E uma coisa importantíssima, você e eu precisamos confiar mais no Deus da restauração do que na restauração de Deus. Porque se a gente colocar a nossa esperança na restauração de Deus,
e ela não vier, a gente sucumbe. Mas se colocarmos nossa esperança no Deus da restauração, a gente nunca vai sucumbir. Entende? Esse é o nosso desafio. Colocar nossa esperança em Deus. Deus que pode tudo e sempre vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Por fim, verso 17, vai dizer: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo aqui torna a repetir o argumento do verso 12, quando ele diz que ele e Onésimo eram tão unidos que era como se o coração de Paulo fosse junto com Onésimo. Como se Onésimo representasse a Paulo. A gente viu essa teologia da representatividade aqui. É o que Paulo repete aqui. Mas ele vai além nesse argumento aqui. A palavra receber aí significa o seguinte: receba em seu círculo familiar. É mais do que simplesmente receber na igreja, perdoar. Receba em seu círculo familiar, Filemão. Não era apenas tratar como um irmão da igreja. Era agora fazer com que um escravo viva em família. Coma na mesa de Filemão. Irmãos, não é exatamente isso que Deus faz conosco? Imagine por um momento um tribunal e um julgamento. No fim, o juiz vai e declara que a pessoa em julgamento ali é inocente. Alguém aqui já viu, após o julgamento, o juiz chegar para essa pessoa e falar assim: olha, eu te declarei inocente, além disso eu quero te chamar para você vir na minha casa, você almoçar, jantar comigo, quer saber? E morar comigo? Alguém já viu isso? Provavelmente não é? Mas Deus nos declara inocentes, ainda nos chama de filhos, ainda nos convida para um banquete eterno, nos chama para morar no céu, nos chama para viver a eternidade ao seu lado. Não é um simples está perdoado e acabou. É: vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino que está preparado. Só o Evangelho faz isso, irmãos. Só um juiz como nosso Deus torna inocente e depois fala: eu quero te fazer filho também. Foi isso que Paulo indicou para Onésimo. Trate Onésimo como Deus nos trata. Não apenas o perdoe, mas leve para o seu seio familiar. E eu quero encerrar, irmãos, com uma aplicação. Apesar de todo o relato de Paulo sobre Onésimo, não pensemos que foi fácil para Filemão olhar para Onésimo sem se lembrar de quem ele era antes. Imagina o primeiro contato entre eles. Filemão tinha em mente aquele Onésimo, um escravo mau que fugiu. Essa era a imagem. Um homem muito ruim. E o que podemos aprender com isso aqui? Primeiro, como onésimos que podemos ser, precisamos reconhecer que é legítimo, depois de um erro, a outra pessoa precisar de tempo e de confiança novamente. Paulo precisou, já vimos aqui, de Barnabé para que o povo cristão confiasse nele. E vimos aqui que Paulo está ajudando Onésimo para que Filemão possa confiar nele. Paulo dá credenciais a ele, diga: Onésimo é como se fosse eu. Paulo está tentando dar confiança a Filemão. E é necessário muitas vezes o tempo, porque a memória de Filemão ali é um homem maldito que saiu, agora está vindo um outro homem. Então, às vezes, é necessário tempo. Mas esse processo, ele é necessário, mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, exercita a paciência, a santificação, a santidade, não é? Sempre se resolve no final. Então, se você, como Onésimo, pensando aqui nesse texto, cometeu algum erro, a orientação muitas vezes, aguarde com paciência, faça a sua parte para que a confiança retorne com o tempo e apenas seja digno diante de Deus primeiro, para que depois você seja digno diante dos homens. Muitas vezes a gente almeja ser conhecido, reconhecido pelos homens, que os homens vejam que nós somos uma pessoa santa, uma pessoa boa, quando na verdade a prudência humana pede que nós sejamos primeiro dignos no nosso secreto diante de Deus. Então, essa é a orientação bíblica quanto aos onésimos, né? E talvez eu esteja falando aqui com pessoas como Onésimos, ou talvez eu esteja falando com pessoas como Filemão, que agora é diferente de Onésimo, precisa, mas ainda não consegue confiar na pessoa que cometeu algum equívoco contra você. Isso existe, irmãos. Tem gente que comete equívoco contra nós, e a gente fica sempre com o pé atrás.
E o mundo fala isso, olha, fica com o pé atrás, cuidado, né? E aí eu faço uma pergunta: Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em você? Eu creio que todos nós vamos responder que não. Mas todos os dias, quando acordamos, Deus está no nosso ouvido, dizendo: a misericórdia se renova a cada manhã. Todos os dias Ele está lá dizendo: a misericórdia se renova a cada manhã. Filemão precisou tratar Onésimo como cristão e confiar nele. E se uma pessoa errou, irmão, com você, se arrependeu, claro, e mudou de vida, a prudência bíblica indica que devemos sempre ser misericordiosos, pois assim Deus é conosco todos os dias. Mesmo que essa pessoa erre de novo, peça perdão, perdoe de novo. Até porque perdão é 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Enquanto houver arrependimento, o que compete você é perdoar. O mundo, como eu falei, pós-moderno, vai dizer que o perdão tem limite, né? Que a pessoa é boba se ela perdoar eternamente, se ela ficar o tempo todo perdoando, mas esse mundo pós-moderno terá que dizer que Deus também é bobo em nos perdoar todos os dias. Se algum cristão chegar e falar, olha, o perdão tem limite, essa pessoa tem que chegar e dizer também, ok, o perdão de Deus na sua vida também tem limite? Aquele que perdoa, como Filemão, irmãos, não o faz apenas esperando a mudança no outro. Porque o outro sempre vai falhar, sempre vai errar. Mas ele faz isso porque o ato de perdoar em si é a mais bela atitude cristã. Esse é o ponto central aqui. A gente não perdoa esperando que a outra pessoa seja perfeita. A gente perdoa porque o ato em si é belo. É como o amor. O perdão anda de mãos dadas com o amor. E como tal, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba e o perdão sempre vai valer a pena. Esse é o ponto aqui. E com esse amor, irmãos, e esse perdão que mudou a vida de Filemão e Onésimo para sempre, é esse amor e esse perdão que transforma e é capaz de mudar a nossa vida também para sempre. Que eles continuem, né, o amor e o perdão, a mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, né, e que o perdão do nosso Deus, que transborde o nosso coração, possa também passar adiante, passar para outras pessoas. Oremos ao Senhor.